Amém, graças ao Senhor. Vamos iniciar essa série de mensagens. O título, o tema é o Gálatas, a filiação. O primeiro título da mensagem, a primeira mensagem é o autor, Paulo. Eu vou ler Gálatas, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graças ao Senhor, que o Senhor levantou de uma maneira muito poderosa o autor do livro de Gálatas. Paulo, realmente ali no caminho de Damasco, ele viu o Senhor, ele ouviu o Senhor, ele teve uma experiência com o corpo de Cristo, ele viu ali que todos aqueles que invocam o nome do Senhor é um com o Senhor. Todos aqueles que vivem e andam no Espírito, se unem ao Senhor, é um com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele teve realmente uma experiência muito forte com o Senhor. E através dele, o Senhor revelou, em 2 Coríntios ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Essas palavras inefáveis é a economia neotestamentária de Deus. É o trabalhar do Deus triuno no nosso interior. Então o autor, não somente de Gálatas, mas das 14 epístolas que Paulo deixou registrado para nós, ele tem um único propósito, é que Cristo seja trabalhado em nós. É o Evangelho do Reino, é o desenvolvimento da vida de Deus no nosso interior. É para que todos podemos chegar, como filhos maduros, no dia que o Senhor se manifestar. No dia do tribunal de Cristo, nós precisamos estar cheios, completos da vida de Deus em nós. Então esse é o foco das epístolas de Paulo, esse é o foco de toda a Bíblia. É Deus trabalhando no homem. O homem cooperando com Deus para a edificação do corpo de Cristo. Para que haja essa manifestação dos filhos de Deus, e o governo, o mundo que há de vir, seja entregue a todos aqueles vencedores que reinarão com Cristo. Então eu quero tocar numa questão muito importante. Qual é o foco de todas as epístolas de Paulo? O foco de todas as epístolas de Paulo é o trabalhar do Deus triuno no nosso interior. Então não há muita diferença de uma epístola para outra. A diferença é que em cada cidade os irmãos passavam por problemas diferentes uns dos outros. A igreja em Roma tinha as suas dificuldades. E Paulo lá ele fala a mesma palavra. Precisamos invocar o nome do Senhor. O Senhor é rico para com todos aqueles que invocam. Nós precisamos renovar a nossa mente para receber, ganhar a vida do Senhor. Experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Já no livro de Coríntios, o que estava acontecendo em 1 Coríntios? Divisão. E Paulo chega lá e fala: o Senhor, todos aqueles, a igreja de Deus, que está em Coríntios, santificados em Cristo Jesus, com todos aqueles que invocam. Então ele fala que nós precisamos estar unidos num só Cristo, numa só fé, para crescermos em vida. 2 Coríntios, ele fala que nós não somos ministros, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí vem Efésios, que perdeu o primeiro amor. Gálatas, que estava indo para a lei,
né? Tessalonicenses, né? Primeira, segunda Tessalonicenses, os irmãos estavam sendo mortos por causa do Senhor, né? Então a gente vê, né, que em todas as epístolas de Paulo, o foco é uma só, né, que é o Evangelho do Reino, que é a economia neotestamentária de Deus, que é o que Paulo recebeu, né, lá no deserto. O Deus trabalhando no homem, o homem cooperando com Deus, o homem deixando o mundo, o homem cumprindo, né, as aflições que restam, né, por causa do Senhor. Então todas as epístolas de Paulo, as 14 epístolas, Paulo quer nos levar ao quê? Ao desenvolvimento da vida de Deus em nós. Trabalhar o Deus triuno no nosso interior. O homem cooperando com Deus, essa unidade orgânica. Agora, a diferença das 14 epístolas eram as circunstâncias que cada igreja passava na época. Então tem muito pouco de diferença. Algumas coisas só que Paulo muda por causa das dificuldades, dos problemas, era diferente de uma igreja para outra. Mas a palavra era uma só, que é a palavra do reino, que é a palavra da economia neotestamentária de Deus. Então, o título da mensagem é o autor, né, falar de Paulo. Né, o que Paulo quer nos deixar, né, não só em Gálatas, mas em todas as epístolas, que nós precisamos negar a nós mesmos, que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. E Paulo fala quase em todas as suas epístolas que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos deixar o mundo, né? Gálatas, né? Aqui no 4 já, ele já fala falando, o qual se entregou a si mesmo, né, pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então o que é isso? Para negar a vida da alma. E para você deixar de descarregar, deixar o mundo, você precisa ter comunhão com o Senhor. Você precisa invocar o nome do Senhor. Então o tema principal, o foco principal, né, das 14 epístolas de Paulo, desse autor, né, é nos levar para o Espírito, é nos levar a desenvolver o nosso dom, para que o dom torne operações, ministérios. Então todas as epístolas de Paulo, né, nós vemos o que? O trabalhar de Deus na alma. O que muda são as circunstâncias, os problemas de cada igreja, que eram diferentes, mas a palavra do reino é uma só. A palavra da economia neotestamentária de Deus é uma só. Deus trabalhando em nós. Nós cooperando com Deus. Essa unidade orgânica. Quanto mais nós negamos a vida da alma, quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais a vida de Deus é infundida. Mais a vida de Deus cresce em nós. E se a vida de Deus crescendo em nós, nós iremos o quê? Amar os irmãos. Nós iremos se preocupar com os irmãos. Nós iremos pregar o Evangelho. Nós iremos arder no nosso coração essa edificação do corpo de Cristo. Essa é a economia neotestamentária de Deus. Então o foco dessa mensagem é falar do autor. Qual é o objetivo de Paulo em suas 14 epístolas? É o desenvolvimento da vida de Deus em nós. Lógico, em cada epístola, né, há os problemas diferentes, mas todas as epístolas o foco é o mesmo. Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios, exercitar a graça, para ganhar dom, tornar ministério. Tessalonicenses, vai se manifestar a vida de Deus, as pessoas vão nos admirar. Então o foco é uma só, né? É crescer em vida e avançar na vida do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nesse iniciar dessa série do alimento diário, que o Senhor possa realmente, né, ter apenas esse foco, né, crescer em vida, desenvolver o nosso dom, né, e ajudar os irmãos também a desenvolverem, né, o dom do Espírito, que é a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, né, e muito obrigado pela sua atenção. Jesus é o Senhor.